Quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor, uma boa noite. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração nessa hora. Creio que muitos de vocês já assistiram os seus cultos, de seus determinados ministérios. Você que talvez não é da igreja, mas crê no Senhor Jesus e simpatizante da nossa fé. Eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor. Não importa se vão ter 2, 3 ou 5 pessoas me assistindo agora. O importante é que a palavra do Senhor vai ser pregada. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, 32. Está escrito assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O Evangelho de João é um dos evangelhos mais bonitos da palavra de Deus. É um dos evangelhos que mais trata a vida particular de Jesus e seus discípulos. É um evangelho escrito por aquele a quem Jesus amava, o apóstolo João, que anos mais tarde, na ilha de Patmos, cerca de 90 depois de Cristo, cerca de 90, 95 depois de Cristo, ele vai escrever o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. No Evangelho de João, Jesus ele tem vários debates com os filisteus. Ele tem vários debates com os fariseus. Os filisteus é um povo antigo que era inimigo de Israel. Fariseus, escribas, mestres da lei, todos eles vinham ter com Jesus, esperando ver Jesus fazer algum milagre, esperando para ver se era Jesus mesmo o Messias prometido ao povo judeu. Mas Jesus nunca disse abertamente para eles: eu sou o Messias. Mas sempre realizava sinais, realizava prodígios e maravilhas no meio do povo. No mesmo Evangelho de João, a gente vai ter a ressurreição de Lázaro, no capítulo de número 11. Também no Evangelho de João a gente vai ver a cura de um cego de nascença. Nunca antes na história da humanidade houve uma cura de quem abrisse os olhos de um cego que nasceu cego. No Evangelho de João também a gente vai... Boa noite, Lorena, tudo bem? Deus abençoe sua vida, viu? No Evangelho de João a gente vai também encontrar o primeiro milagre de Jesus, no capítulo de número 2, em um casamento em Caná da Galileia. Também nós encontraremos no Evangelho de João, quando Jesus chega a um poço e encontra uma mulher tirando água. Jesus pede para aquela mulher: dá-me de beber. Mas como os judeus não se davam com os samaritanos, aquela mulher ousou em dizer para Jesus: como pode, sendo tu judeu, vem me pedir de beber, vem me pedir água, sendo eu samaritana? E Jesus foi conversando com ela e disse assim para ela: ah, se você soubesse quem fala contigo. Aí chegam os discípulos de Jesus naquela hora
e se maravilhavam de Jesus estar conversando com uma mulher, porque naquela época a mulher ela era muito desvalorizada e só tinha valor quando gerava filhos. Mas quem libertou vocês foi Jesus, mulheres. Hoje vocês, mulheres, são libertas, valorizadas, porque Jesus valorizou vocês. A primeira pessoa que viu Jesus, depois dele ser ressuscitado, foi uma mulher. Então você, mulher, nunca se sinta menor. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, mas o homem tem que cuidar da mulher como Cristo amou a igreja. Tem que amar a mulher e honrá-la. E no Evangelho de João você vai encontrar também, no capítulo 3, Jesus tendo uma conversa com Nicodemos de noite. Nicodemos dizendo para Jesus, discutindo sobre o reino. E Jesus olha para Nicodemos e fala: você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, ele é assustado, ele diz assim: mas poderei eu tornar a voltar no ventre materno, nascer novamente, depois de velho? Aí Jesus vai dizer que ele tem que nascer de novo. Mas ele não entendia ainda que era acerca do reino de Deus, que era no âmbito espiritual. E no mesmo Evangelho de João, a gente vai encontrar a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo de número 6. No capítulo de número 10, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor e que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância para a sua vida nessa noite. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Talvez hoje eu estou que nem Jeremias. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor para ser profeta, ele disse assim para o Senhor: eu não tenho boa eloquência, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor não escolhe alguém por a sua eloquência, o Senhor não escolhe alguém pela sua capacidade, muito pelo contrário, Ele o capacita. O Senhor não escolhe alguém pela tua aparência. Se o Senhor escolhesse as pessoas pela aparência, Davi não seria rei de Israel. No Evangelho de João, você vai encontrar também no capítulo de número 12 a mulher ungindo Jesus com aquele nardo caríssimo, que na época era muito caro. Você vai ver também no Evangelho de João, capítulo 13, Jesus dando um exemplo de humildade para todos nós. Lavou os pés dos discípulos. Você vai ver, talvez no capítulo 14, um dos capítulos mais conhecidos do Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu irei e vos levarei para mim mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você vai ver também no Evangelho de João, Jesus declarando várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a água viva, eu sou. Quando Deus chamou Moisés no meio da sarça, tem poucas pessoas me assistindo, mas não importa se é 2, se é 3, se é 1. Eu não estou aqui para pregar para a multidão. Eu vou compartilhar esse vídeo depois e creio que pessoas vão ser tocadas pela palavra se assistirem. Aquelas que também não tiverem paciência para assistir,
Deus entende. Você vai ver no Evangelho de João, capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira. E sem Ele nada nós podemos fazer. No capítulo 16, versículo 33, vai dizer: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Capítulo 17 de João, a oração intercessória de Jesus por nós, seus discípulos. E a partir do capítulo 18 até o capítulo 21, a história do julgamento, da morte, da humilhação, da crucificação e da ressurreição de Cristo por nós. Guilherme, por que você resumiu o livro de João? Por que você disse tantas essas coisas para mim? Você vai entender. Capítulo número 8, talvez um dos capítulos mais tremendos de João, onde Jesus vai declarar coisas fortes para aquelas pessoas que estavam com ele naquele momento. Jesus, primeiramente, fala no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 de João começa com uma cena. Certa feita, de manhã cedo, Jesus estava num lugar e os escribas e fariseus levaram uma mulher que foi apanhada em adultério no ato a Jesus, para ver se Jesus condenaria mesmo aquela mulher. Segundo a lei de Moisés, aquela mulher, ela teria que ser apedrejada e morta. Mas eu acho engraçado. Se ela foi apanhada no ato de adultério, o porquê aqueles homens não levaram também o homem? É o que eu disse. A mulher era muito desprezada naquela época. O porquê que aqueles homens, aqui em João capítulo 8, do 1 ao 11, não levaram também o homem que estava adulterando com a mulher? Primeiro, porque a mulher era vista como impura. Mas eu já disse nessa live e volto a repetir para você. Quem libertou você, mulher? Quem escolheu você, quem tratou você com carinho foi Jesus. Não se preocupe. Se o homem é machista, se o homem não se importa com você, Jesus se importou primeiro com você e libertou você, mulher, da escravidão. Eles levaram então aquela mulher, talvez a Bíblia não fala, mas aquela mulher estava chorando, gritando, com medo da morte que poderia vir. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. Eles continuaram insistindo. Eles continuaram insistindo tanto para Jesus julgar aquela mulher, condená-la, porque eles queriam uma prova contra Jesus, porque Moisés mandou que aquela mulher fosse morta. Eles queriam uma prova contra Jesus para ver se ele obedecia à lei ou não, se ele realmente era o que ele dizia ou apenas um charlatão. Então, Jesus virou, endireitou-se e perguntou, indagou, afirmou: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, pode atirar a pedra contra ela, eu deixo. Na Bíblia não está escrito assim, mas eu estou usando uma linguagem mais fácil para você entender. E a Bíblia vai dizer que ele voltou a escrever sobre a terra, e eu fico pensando, o que será que ele estava escrevendo sobre a terra? Sabe o que eu penso que ele estava escrevendo? Perdão, misericórdia e amor. Talvez era isso que ele estava escrevendo sobre a terra para depois praticar. A Bíblia não fala o que ele estava escrevendo, mas eu imagino que Jesus escreveu isso porque
Só alguém que ama muito pode fazer o que ele fez. E a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram isto, começaram a sair. Começando pelos mais velhos até os mais novos. A Bíblia vai dizer que ficou só Jesus e a mulher naquele lugar. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse: ninguém, Senhor. Aí eu imagino Jesus olhando para aquela mulher com um olhar de amor, dizendo assim: mulher, vai, não peques mais. Eu não te condeno. Eu quero dizer para alguém que está me assistindo ou que vai me assistir: você talvez nesse dia cometeu um erro que está pesando na sua consciência. Talvez você nesse dia cometeu algum pecado, algum delito que feriu o coração de Deus e feriu o seu também. Talvez você nesse dia cometeu um pecado, falou, pensou algo que não deveria ter falado, pensou algo que não deveria ter pensado e agora está pensando que Jesus te abandonou. Mas eu quero liberar uma palavra para você que está escrita lá em Isaías 49:15. A palavra vai dizer: porventura pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não te esqueceu. Ele ainda está escrevendo na terra em seu favor. E ainda Ele está contigo nesse barco. Ele não te abandonou nesse momento tão difícil da tua vida. Mas eu quero dizer para alguém: se conserta. Se conserta. Porque Jesus está voltando. Jesus é amor, compaixão e misericórdia. Mas também Ele é justiça. Ramanashu Yamai. Reveja, faça uma autoanálise da sua vida e veja se há em você algo que não agrada a Deus. Porque a gente pode falar assim, mas Jesus falou que está voltando há 2000 anos atrás e até agora nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer em 2 Pedro 3 que 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos para o Senhor. E o tempo dele não é o nosso tempo. Os propósitos dele não é o nosso propósito. O homem pode estar dizendo que este vírus, por nome de corona, ele vai até junho, julho, mas quem dá a última palavra é Deus. O homem não tem autoridade sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é que prevalece. O homem pode prever que a gente vai sofrer muito mais, mas Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então não se turbe o vosso coração, como disse Jesus, mas crede em Deus, crede em Jesus. Então, no capítulo 8, vai continuar um debate de Jesus e os seus opositores que procuravam matá-lo, que eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os religiosos da época, que só pensavam neles mesmos, que pensavam que eram homens de Deus, mas Jesus disse que a garganta dele era como um sepulcro. Eles honravam o Senhor de lábios, mas o coração estava longe dele. Então Jesus vai começar a dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus vai dizer
no versículo 23 do capítulo 8, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, e eu não sou deste mundo. Olha que palavra tremenda. Eu tomei nota aqui que Deus tocou no meu coração uma aplicação nessa palavra em cima desse versículo. Aqui, olha Jesus, olha que tremendo, presta atenção. Aquele que era de cima desceu, para que nós que éramos de baixo pudéssemos nos tornar de cima. Olha que coisa linda. Ou seja, Ele nos resgatou, nos deu o direito de sermos cidadãos da pátria celestial. E também, em Deuteronômio 28:3 está escrito: o Senhor fará de ti por cabeça e não por cauda. Estarei sempre por cima e nunca por baixo. Hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque o Senhor Jesus nos colocou como cidadãos da pátria celestial. Hoje nós podemos dizer que somos de cima, porque um dia aquele que era de cima desceu para que nós que éramos de baixo pudéssemos ter acesso lá em cima. É maravilhoso pregar a palavra do Senhor. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Essa live não tem muita gente assistindo, mas eu não tô nem aí, tá? Eu tô pregando a palavra para quem tá assistindo, para quem ainda vai assistir, tá bom? Eu não me importo se tem uma pessoa assistindo, ou se tem duas ou três. Volto a repetir. A palavra do Senhor, ela diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Hoje as pessoas, elas dão crédito muito mais àqueles que têm fama. As pessoas, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? O ser humano está enfrentando um problema muito grande nos dias de hoje, que é este tal de coronavírus. Mas o maior vírus, não generalizando, tá bom? O maior vírus da face da Terra não é este corona, mas sim o próprio ser humano. Porque as pessoas estão mostrando quem realmente elas são. Egoístas, hipócritas, antropocêntricas, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, enganadores, fraudulentos, falsos, mas ainda há remanescentes, diz o Senhor. Ainda há aqueles que ainda não se dobraram perante o sistema mundial de governo desse mundo. Tudo isso vai passar, igreja. Tudo isso vai passar. Mas o que não vai passar é a palavra do Senhor. E para concluir essa live, eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 14,6. Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles homens que debatiam com Jesus não conheciam a verdade. Não conheciam Jesus, que podia libertá-los da escravidão, da religiosidade. Então, eu quero aplicar para mim, para a sua vida, eu quero trazer uma reflexão para nós. Por que existem tantas pessoas, principalmente dentro da igreja, que não gostam de ouvir a verdade? Uma coisa que me deixa louco é uma pessoa, por exemplo, posta uma frase no Facebook contra o pecado. Aí vem um bando de mimizento que não entende da Bíblia, tá? Desculpa a expressão, e me comenta lá: ai, não julga, não sei o que tem, não julga, deixa ele. Ei, acorda, igreja. Paulo disse pra gente condenar o pecado na frente de todo mundo, quem dirá no Facebook.
Cria semancol. Vamos ser igreja. Tudo agora é julgar. Sabe? Esses dias eu postei meu ponto de vista aqui no Facebook e começou um mimimi, a menina até me excluiu. Não aceito a opinião alheia. Vamos acordar. O verdadeiro evangelho de Cristo. Aí a pessoa diz, olha, não julgueis, não julgueis. Agora o não julgueis virou sinônimo de me deixe pecar em paz. Quando a pessoa falar para você, quando você postar algo contra o pecado ou contra, sabe, uma prática, sabe, não se sinta culpado. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, porque pessoas que falam assim são pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a verdade e ainda não foram libertas. Não julgueis. Ai, você está julgando. Você agora é juiz? Olha, dá vontade de falar, mas olha, deixa eu ficar quieto. Não é questão de ser juiz, é questão de ser justo. A diferença é clara aqui. Jesus mesmo disse para repreender. A palavra diz para a gente condenar os atos dos falsos profetas, daqueles que pregam heresias, daqueles que fazem coisas que não são bíblicas. Eu vou terminar com essa frase. Há muitos que vivem na mentira, porque há poucos que pregam a verdade. Deus abençoe sua vida.